Aos gols de Vasco da Gama e Maricá. E já a gente volta a falar do Campeonato Paulista com o São Paulo Futebol Clube. O Vasco jogando em casa, apenas pela segunda vez na história, contra o simpático Maricá, o Tsunami do Rio de Janeiro. Conseguiu aí uma vitória importante por 4-2. 2 gols do Ryan, que pode ir embora a qualquer momento. É pretendido pelo Bournemouth. 25 minutos já estava 2-0, né? Um Vasco, assim... Ao contrário do Flamengo e do Fluminense, você vê como o Diniz ele realmente pensa de outra maneira. Do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que hoje jogou com o Sub-20 também. O Diniz já botou um monte de cara para jogar, né? Olha o Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton. Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Coutinho, André Gomes e Ryan. É o Vasco da final da Copa do Brasil. Exato. É o time titular do Vasco, assim. Voltou de férias, poucos dias de pré-temporada e já foi para campo. Esse é o gol do Alex Azeredo, já aos 37. Antes a gente viu o Ryan e Felipe Coutinho irem para a rede pelo Vasco. E aí vai ter a expulsão do Piton, que no finalzinho do primeiro tempo... É Piton, né? Para não deixar dúvida. Piton, que vai falar, opa, talvez esse jogo pegue fogo. Mas no comecinho do segundo tempo já sai o gol do Ryan, né, num contra-ataque. Depois vai sair mais um gol do Cuesta. E aí, em 10 minutos no segundo tempo, o Vasco, mesmo com o homem a menos, já tinha feito 4-1. Então, assim, é uma estratégia do Diniz discutível. Vamos ver como é que ele vai. O Diniz não gosta de ficar rodando muito o time. Eu entendo. Às vezes até concordo. Mas nesse começo de temporada, sem pré-temporada, é muito perigoso, né? Muito perigoso. Então, o Diniz vai ter que tomar muito cuidado com esses jogadores. E o Ryan, torcedor do Vasco, que aproveite, porque... eu não sei, poderia haver a esperança de repente, convencê-lo a ficar até o meio do ano, pegar um turno de Campeonato Brasileiro, de repente uma esperança de Copa do Mundo. O Ryan merecia ter sido convocado agora em novembro. A gente não falou dele. No ataque a disputa é grande, né? Tem muita gente. Mas se a gente fala lá do Igor Thiago, só porque apareceu fazendo gol no Brentford, eu acho que o Ryan é um jogador de seleção brasileira para o futuro. Eventualmente é um jogador que pode aparecer, não no Brentford, mas nos grandões, nos Chelsea da vida, sabe? Pode ser. É um jogador de muita projeção, muito alto, muito forte, com chute muito potente de fora da área. Quem tem esse chute potente de fora da área na seleção brasileira? O Rafinha, só. Só o Rafinha. Que eu me lembro. Então, assim, não estou falando que tem que levar o Ryan para a Copa, não é isso. Mas entre tanta gente que foi testada, talvez o Ryan pudesse ter sido testado pelo Ancelotti. Mas para isso ele teria que ficar no Vasco e acho muito difícil que fique. O Vasco precisa do dinheiro. Esses jogadores, eles ouvem que eles têm que sair desde que eles são pequenininhos e o plano do Ryan vai ser ir para a Europa mesmo. Bom, aos 15 minutos do segundo tempo, a gente viu o gol do Marcelo, mas aí ficou nisso, né? O Maricá não conseguiu a reação mesmo com um jogador a menos. Não aconteceu mais nada, né? Você citou que o Piton foi expulso aos 41, ato contínuo, o Vasco volta para o intervalo sem o Nuno Moreira, sobrou para o Nuno, o Diniz colocou o Pumita Rodrigues no lugar do Piton. E aí teve o Tietê entrando no lugar do Felipe Coutinho, aos 25 minutos do segundo tempo, claramente ali para segurar, né, o meio campo. O Verratti entrou no lugar do Ryan, você citou a saída do Ryan, o David entrou no lugar do Thiago Mendes e o Andrés Gomes foi substituído para a entrada do Hugo Moura, né? As alterações aí, tirando a do Thiago Mendes. Talvez, na verdade, o Thiago Mendes tenha saído para a entrada do Hugo Moura e o David... A substituição tática é do intervalo. Entrar no lugar do Andrés Gomes, né? Substituição tática é do intervalo por causa da expulsão. Claro. O resto é tudo substituição natural, é o que os técnicos têm feito. Não dá para mudar 11, tem que mudar 5. Então a linha defensiva geralmente se mantém. Né? Só acho que a entrada do Tietê no lugar do Felipe Coutinho, claramente porque o Vasco estava com um jogador a menos. Poderia ter entrado um outro tipo de jogador. Exato. O Tietê.